Vocês conhecem bem o Giuseppe Garibaldi. Garibaldi é aquele grande liberal, né? Aquele homem que lutou aqui na Itália, acabou mais cedo, né? Ele era um imigrante, esteve no Uruguai, montou um exército, lutou no Brasil, gravou A Casa das Sete Mulheres, né? Lembra disso? Uma brincadeira, né? No processo da Revolução Farroupilha, Garibaldi foi muito importante, né? Depois ele acabou indo para a Itália e participando desse processo de unificação da Itália. Ele é o responsável, com seu exército vermelho, os 1000 de Garibaldi, ele é responsável pela unificação do Reino das Duas Sicílias. Então é muito interessante, isso é bastante interessante para o nosso vestibular, e é como se nós tivéssemos 2 projetos de unificação simultâneos. Enquanto eu tenho um projeto bastante conservador, né, liberal conservador, né, como a gente chama, são os conservadores liberais que vão se unir a Vítor Emanuel II, querendo um processo de centralização antidemocrático, antirrepublicano, e no Sul, a liderança de Garibaldi trabalha com uma ideia de um movimento extremamente popular, republicano e democrático. A verdade é que esse projeto de unificação, que também, né, vai se firmar em 1860, tá? Ele acaba, os grandes latifundiários do Reino das Duas Sicílias vão aderir ao projeto sardo-piemontês. Garibaldi aceita, reconhece, né, o governo de Vítor Emanuel II, entende, né, que naquele momento Vítor Emanuel II conseguia reunir ou compor o Estado italiano e, obviamente, isso estava em primeiro lugar. Tá? Então é como se esse projeto popular do Garibaldi fosse superado por esse projeto liberal conservador, antidemocrático, efetivamente, e antirrepublicano do Reino Sardo-Piemontês. Né? Então, olha aí, ó. Então, basicamente, em 1859 e 60, eu praticamente terminei a unificação. Aí você está falando, não, professor, não terminou, não. Olha lá, tá faltando esse território aqui em azul e tá faltando esse território verde aqui. Esse território verde é o território da Venécia. E esse território azul é o território, são os estados pontifícios, os estados que pertencem à Igreja Católica. E aí que vem ó, esses dois anos aqui, que são as 2 guerras de unificação da Alemanha. Olha aqui, a Guerra Austro-Prussiana e a Guerra Franco-Prussiana. E agora a gente vai entender qual é a relação dessas 2 guerras com a unificação da Itália. Vamos lá. 1866, lembra que a gente comentou que quando a Áustria e Prússia entraram em guerra, os estados italianos apoiaram quem? Apoiaram a Prússia. Para que isso? Porque os italianos, né, o Império Sardo-Piemontês, junto com a Prússia, derrotando a Áustria, o que eles pedem em troca? O que a gente chama, inclusive, da política das gorjetas. É como se o Bismarck, por ter tido o apoio dos italianos, desse de gorjeta para eles territórios. E que território é esse? O território da Venécia. Então, esse território aqui, ó, no ano de 66, graças à participação na Guerra Austro-Prussiana, também vai ser incorporado. Agora faltam os estados papais. Estados esses já tinham sido invadidos por Garibaldi. A igreja até hoje enxerga Garibaldi como uma espécie de louco, né, por ter invadido esses estados. Porém, é exatamente isso que vai acontecer sob, né, a ordem aí de Vítor Emanuel II, quando em 1870 estoura a Guerra Franco-Prussiana. Qual é a relação da Guerra Franco-Prussiana com esse momento? Os exércitos franceses de Napoleão III eram responsáveis por fazer a proteção dos estados pontifícios, os estados da igreja. Quando estoura a Guerra Franco-Prussiana, o que acontece? Grande parte desses exércitos são deslocados para o conflito, o que gera um enfraquecimento militar desse território. Aproveitando-se desse momento, o Império Sardo-Piemontês invade os estados papais e completa o processo de unificação. Qual é o grande problema disso? Olha aqui, ó, Roma está dentro dos estados, né? O local, a moradia do Papa. O Papa, na igreja, o Papa não reconhecem a unificação da Itália. Mais do que isso, o Papa se diz um prisioneiro dentro do seu próprio território. A Itália está unificada, mas é criado aqui um problema, o que a gente chama da questão romana, que é o fato da Igreja Católica não reconhecer a unificação. Esse problema só vai ser resolvido no ano de 1929, com Benito Mussolini.
Mussolini vai trabalhar, vai fechar com a igreja, né, o ditador fascista, né, italiano, ele vai fazer com a igreja um tratado chamado Tratado de São João Latrão, ou Tratado de Latrão, onde ele indeniza a igreja, né, ele permite que a igreja participe da educação dos italianos, reconhece, né, o catolicismo como religião dos italianos e, em contrapartida, também cria o Estado do Vaticano, que é um Estado independente ali dentro de Roma, né, mas é um Estado independente, onde o chefe de Estado do Vaticano é o Papa. Nesse momento, então, a igreja faz as pazes, digamos, com o Estado italiano e, de quebra, Mussolini consegue o apoio da igreja ao seu projeto político.